O ser humano sempre foi um ser curioso sobre o céu, sobre a terra, sobre os animais, sobre os outros seres humanos e principalmente sobre aquilo que não conseguia compreender. Olhamos para o mundo até mesmo antes de saber explicá-lo. Observamos o movimento dos astros, as mudanças das estações, o nascimento, a morte, o amor, a violência, o acaso, e quando fazemos tudo isso, tentamos entender de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Talvez uma das coisas mais bonitas da nossa história seja justamente essa disposição para perguntar. Afinal, nós nunca nos conformamos completamente com o desconhecido. Quando olhamos para o universo, essa curiosidade ganha uma dimensão ainda maior. Basta pensar que vivemos em um pequeno planeta, ao redor de uma estrela comum, em uma galáxia entre bilhões de outras galáxias. A Terra parece imensa quando estamos sobre ela. Uma cidade parece enorme quando caminhamos por suas ruas. Nossa casa parece grande quando estamos dentro dela. Mas quando ampliamos o olhar para o universo, todas essas proporções mudam. Essa é a nossa pequenez cósmica. Mas isso não significa que nossa vida seja insignificante. Significa apenas que somos muito menores do que costumamos imaginar quando estamos presos à expectativa do cotidiano. O universo não gira ao redor de nossas preocupações. Existem estrelas que nasceram e morreram antes mesmo da humanidade existir. Existem distâncias que nossa mente sequer consegue representar e fenômenos acontecendo agora em lugares que talvez jamais conheceremos. E ainda assim, nós olhamos para tudo isso e perguntamos: o que é aquilo? Como surgiu? Para onde vai? O que existe além? Durante milhares de anos, levantamos os olhos para o céu, tentando escutar alguma coisa. Construímos instrumentos, observatórios, telescópios e teorias. Aprendemos a medir distâncias inimagináveis. Descobrimos planetas, estrelas, galáxias e partículas que não podemos ver diretamente. Aprendemos a ouvir sinais vindos de regiões muito distantes do espaço. Existe algo profundamente belo e humano nessa tentativa de compreender o que está fora de nós. Mas há uma contradição que atravessa nossa história. Somos capazes de dedicar uma vida inteira para compreender o universo e muitas vezes não conseguimos permanecer alguns minutos diante de nós mesmos. Queremos saber o que existe depois das estrelas, mas evitamos perguntar o que está acontecendo dentro de nós. Temos curiosidade sobre a origem do universo, mas frequentemente fugimos da origem de determinadas dores que habitam em nós. Perguntamos o que há do outro lado de um buraco negro, mas podemos passar anos sem perguntar por que continuamos vivendo de uma maneira que nos faz sofrer. Talvez exista uma razão para isso. O mundo exterior pode ser difícil de compreender, mas não exige de nós
a mesma honestidade que o mundo interior exige. Olhar para o céu não necessariamente nos obriga a mudar, mas olhar para nós mesmos às vezes obriga. É por isso que escutar a si mesmo não é simplesmente saber o que está sentindo ou passar o dia pensando sobre a própria vida. A verdade é que há algo mais incômodo nessa escuta. Afinal, através dela, nós percebemos que algumas escolhas que chamamos de nossas talvez tenham sido feitas para agradar alguém. Há quem passe a reconhecer que determinados desejos podem ter nascido mais da necessidade de aprovação e não de uma vontade própria, mesmo que toda ação seja uma escolha pessoal. E ainda há aqueles que percebem que algumas relações continuam não porque ainda fazem sentido, mas porque existe o medo de descobrir o que aconteceria se a relação chegasse ao fim. Se há um grupo de verdades universais, com certeza uma delas é a ideia de que escutar-se pode colocar em dúvida aquilo que parecia seguro. E talvez seja justamente por isso que tantas vezes nos recusamos a fazê-lo. Afinal, a vida contemporânea oferece inúmeras maneiras de evitar esse encontro. Podemos preencher qualquer silêncio com uma tela, uma mensagem, um vídeo, uma notícia. Opções jamais irão faltar, porque alguma coisa sempre pode ocupar o espaço que em outros momentos talvez fosse ocupado por uma pergunta. E isso não é de todo ruim. Mas, quando não conseguimos permanecer conosco sem precisar imediatamente de alguma coisa para nos distrair, passamos a ter uma contrariedade. O excesso de estímulo não apenas ocupa nosso tempo, ele também pode ocupar o lugar da escuta, principalmente porque vivemos em uma época que oferece muitas possibilidades de mostrar quem somos, mas nos esquecemos que isso não significa que saibamos quem estamos sendo. Podemos construir uma imagem, escolher uma fotografia, escrever uma frase, apresentar uma opinião, mostrar uma conquista, registrar uma viagem ou contar uma experiência. Podemos comunicar quase tudo, mas comunicar-se com os outros não é necessariamente conhecer-se. Existe uma diferença silenciosa entre quem somos e conseguir permanecer diante da pergunta: quem sou eu quando ninguém está olhando?